Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar de Virtual Console, uma ferramenta muito utilizada em servidores Linux. Para você ter acesso ao Virtual Console, você precisa apenas de um teclado e de um monitor conectado em seu computador. A Virtual Console ela trabalha com várias sessões ativas em seu computador. Geralmente por padrão ela vem de 6 a 7 sessões ativas. Cada sessão ela trabalha independente uma da outra, então você pode abrir uma primeira Virtual Console, executar vários comandos, abrir uma segunda Virtual Console em paralelo com a primeira, executar outros tipos de comandos sem interferir nos comandos que você executou na primeira Virtual Console. Para você mudar de uma Virtual Console para outra, você utiliza as combinações das teclas Ctrl, Alt mais uma tecla de função, sendo F1 para a primeira Virtual Console, F2 para a segunda Virtual Console e assim sucessivamente. Geralmente em ambientes Linux, os servidores eles não vêm com uma interface gráfica instalada. Quando você se deparar com esse tipo de ambiente, a primeira Virtual Console ela será uma Virtual Console em modo texto somente. Caso você encontre ambientes onde os servidores Linux têm interface gráfica instalada, a primeira Virtual Console se torna uma Virtual Console de modo gráfico. E a partir dela, como a segunda, a terceira, ela será uma Virtual Console de modo texto. A Virtual Console também ela trabalha com suporte a multiusuário, então você pode ter usuários conectados, vários usuários conectados em várias conexões de Virtual Console. É importante que o administrador entenda que cada Virtual Console ativa em seu computador, ela consome um recurso físico de memória RAM. Então é de extrema importância que o administrador ele deixa habilitada somente a quantidade de Virtual Console que ele vai utilizar em seu ambiente. Geralmente se utiliza de 2 a 3 sessões de Virtuais Consoles ativas. Caso você precise trabalhar com mais Virtuais Consoles, você pode habilitar isso sem problema algum. Para você identificar a quantidade de Virtuais Consoles que estão ativas no seu computador, você pode utilizar o comando ps aux pipe grep tty. TTY seria o nome do processo da Virtual Console. Esse TTY ele vem seguido de um número, então geralmente TTY1 se faz referência à primeira Virtual Console, TTY2 para a segunda Virtual Console e assim sucessivamente. Agora nós vamos mostrar na prática como a Virtual Console funciona e como deixar habilitada somente a quantidade de Virtual Console que você vai utilizar. Bem pessoal, como vocês podem ver, nós estamos logados aqui no nosso Linux, né? Estou utilizando aqui um CentOS 6.5 e essa área de trabalho que vocês estão vendo aqui, ela já é uma primeira Virtual Console. Para a gente abrir uma segunda Virtual Console, nós vamos utilizar as combinações das teclas Ctrl Alt mais F2. Abrir uma segunda Virtual Console e agora nós vamos logar nela para executar alguns testes. Logado na segunda Virtual Console, vou utilizar o comando que nós aprendemos para listar a quantidade de Virtuais Consoles que estão ativos no nosso computador. ps aux pipe grep tty. Aqui ele vai mostrar para a gente que nós temos a TTY1, né, que está rodando o processo Xorg, que seria a interface gráfica, né? Nós temos a segunda Virtual Console ativa, que é a TTY2, onde nós temos um bash rodando, que seria essa tela preta. E nós temos também aberto sendo executado dois comandos aí, o ps aux e o grep tty. Nós temos também ativo as Virtuais Consoles 3, 4, 5 e 6, sendo referenciadas pela TTY3, 4, 5 e 6. Essa coluna que vocês estão vendo aí, ó, seria a coluna da quantidade de memória física que estão sendo utilizada, que cada Virtual Console está utilizando. Vamos mudar agora de Virtual Console, vamos logar na terceira Virtual Console. Aqui eu poderia utilizar um outro usuário, né? Como eu só tenho o usuário root habilitado, é o que eu vou utilizar. Mas eu poderia usar um outro usuário sem problema algum. Loguei aqui na minha terceira Virtual Console. Aqui eu vou utilizar um comando, o ping, por exemplo, para
para deixar ele executando enquanto eu volto para a segunda Virtual Console e vejo o que está acontecendo. Executei, loguei na minha terceira Virtual Console, deixei executando um comando lá, sem interrupções, e voltei para a segunda Virtual Console agora. Vou dar aquele comando ps aux pipe grep tty. Olha só o que ele trouxe. Ele trouxe para mim aqueles dados da TTY rodando uma interface gráfica, a TTY2, que é essa tela preta do Bash aqui, que está rodando também. A TTY3 ele informou que também estou utilizando o Bash e estou utilizando o comando ping para o site google.com.br. A TTY2 eu estou utilizando as junções dos comandos ps e grep. E nós temos as seções ativas lá, TTY4, 5 e 6. Vamos voltar para a terceira Virtual Console, interromper o processo, deslogar, voltar para a segunda Virtual Console e executar de novo o comando. Olha só, agora nós temos, ele traz para a gente novamente o TTY2 rodando um bash e as junções dos comandos, e a 3, 4, 5 e 6 com sessões ativas. Para mim desabilitar essas sessões que eu provavelmente não vou utilizar, eu vou acessar com o editor de texto Vim, eu vou acessar o arquivo de configuração etc sysconfig init. Esse aqui seria o arquivo de configuração, onde nós vamos manipular aqui ou deixar habilitado somente a quantidade de virtuais consoles que eu vou utilizar. Então tem esse campo aqui que é o Active Consoles, que ele mostra aqui de 1 a 6 sessões. Vamos editar, né? Primeiro deixar habilitada, por exemplo, somente 3 virtuais consoles. Então vou teclar a tecla I para entrar no modo de inserção. Vou apagar o número 6 aqui e digitar o número 3. Então vou deixar apenas 3 sessões ativas. Vou dar um ESC para sair da tela de inserção, 2 pontos, W para salvar e Q para sair do arquivo. Sair do arquivo. Agora eu vou reiniciar minha máquina. Esperar ela reiniciar aqui e a gente vai verificar a quantidade de virtuais consoles que são ativas. Aguardar ele carregar o processo, carregar nossa máquina virtual. Já me deu a opção para logar aqui. Vou inserir meu usuário, digitar a senha. Pronto, loguei. Agora eu vou abrir uma segunda Virtual Console aqui e logar. Digitar a senha. E vou dar o comando ps aux pipe grep tty. Olha só. Ele traz para mim que eu tenho a TTY1, 2 e 3. Então eu estou utilizando
A primeira Virtual Console, que seria modo gráfico. A segunda Virtual Console, que foi a que eu deixei logado aqui agora, que está rodando o Bash e os comandos ps e grep. E a Virtual Console, a terceira Virtual Console, que é a TTY3, ela está ativa, mas não está em uso, né? E as outras, que seria a TTY4, 5 e 6, que eu não estava usando, eu desabilitei. Então eu tenho aqui somente a quantidade de virtuais consoles que eu necessito para que eu possa dar manutenção no meu servidor. Vamos deslogar aqui da minha Virtual Console e voltar para a primeira, que seria a área de trabalho. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Obrigado.